Muito bom, povo abençoado, aqui estou eu novamente. Parabéns para você que quis aprender um pouco mais sobre dízimos, por que ele vale para o Novo Testamento e está aqui comigo. A gente tem um curso completo a respeito de finanças do ponto de vista espiritual, material, que é a administração, e emocional também. Um dos assuntos que a gente trata, né, em uma das partes do curso, que é o assunto sobre redenção, a gente separou praticamente, acho que oito vídeos a respeito disso, e é um dos assuntos da parte espiritual que vai explicar por que os dízimos têm sim um valor agora no Novo Testamento, tá bom? Mas você falando assim, eu já sei que o dízimo é para o Novo Testamento, já vou desligar o vídeo. Eu sugiro que você assista até o final, para você entender. E quando a gente entende as coisas, a gente cumpre aquilo com muito mais sabedoria e com a mente aberta a respeito daquilo, e a gente pode ensinar as outras pessoas também, tá? Então, a seguir, eu fiz um compilado desse assunto inteiro, que são um compilado de 8 vídeos, mas não é muito comprido, tá? Para você assistir, e aí, ao final, você vai entender certinho por que dízimos são para o Novo Testamento, tá bom? Você vai ver que eu estou um pouquinho mais magro aí no vídeo, porque foi gravado faz mais de um ano isso aí, tá bom? Um abraço e até o final. Redenção, o que é redenção? Para nós aqui do Ocidente, redenção é libertar, resgatar, salvar, e esse conceito não está errado, realmente significa isso. Mas do ponto de vista do pessoal lá do Oriente, do pessoal da época da Bíblia, esse conceito de redenção tem mais a ver com o resgate de uma propriedade. É assim que eles entendem quando se fala em redenção. Quando a gente fala a palavra redenção para eles já imaginam alguém que perdeu uma propriedade por conta de dívidas e outra pessoa, amiga dessa pessoa que perdeu, foi lá, comprou de volta aquela propriedade e trouxe o resgate da propriedade para aquele amigo que perdeu por conta das dívidas. Foi lá e pagou a dívida no lugar do outro. Então esse conceito de redenção, que é o que a gente vai utilizar para entender muitas coisas aqui na Bíblia, muitos textos bíblicos, tá? Inclusive que falam de dinheiro. E o texto mais famoso que fala de dinheiro é Malaquias capítulo 3, que é o que mais fala nas igrejas a respeito de dízimo. Quando vai aquele momento lá de entregar dízimo na igreja, o pessoal sempre lê esse texto aqui e eu vou ler esse texto com você. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisso diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Desde que eu comecei a frequentar a igreja cristã, eu comecei a dizimar também. O que é dizimar? O que é entregar o dízimo? É pegar 10% da nossa renda, de tudo que a gente ganha, e entregar lá na igreja. Mas eu sempre fiz isso de uma maneira não tão correta assim. Porque não é simplesmente o fato de você pegar o dinheiro e entregar lá aquele valor correto que você está dizimando de maneira correta. A gente comentou em outra aula que Deus está muito mais interessado na maneira como a gente entrega a oferta do que com a oferta propriamente dita. Então também Deus está muito mais interessado na maneira como a gente entrega o dízimo do que entregar o dízimo propriamente dito. Então você tem que pegar e fazer a coisa certa da maneira correta. E demorou muitos anos para eu entender dízimo da maneira correta. E eu quero passar para você aqui a maneira como eu entendo, que é a maneira como eu aprendi do pastor Luciano Subirá, que eu também honro aqui, né, com essa menção, porque foi através dele que eu aprendi esses conceitos de dízimo que me fizeram muita diferença no meu entendimento. E hoje eu posso dizer que eu dou dízimo de maneira bem diferente do que eu dava antes. Aliás, eu uso o termo dar porque é força de linguagem. O certo mesmo é falar devolver, a gente vai entender por que o termo correto é devolver.
Em relação ao dízimo, a primeira coisa que a gente precisava discutir é o seguinte: o dízimo, ele é uma lei, ele é uma obrigação para nós que estamos vivendo na época do Novo Testamento, ou ele era uma obrigação somente para o hebreu, para o judeu, lá no Antigo Testamento? Essa é a grande briga, essa é a grande discussão entre os teólogos contemporâneos a respeito da obrigatoriedade do dízimo para a nova aliança, para o Novo Testamento. Então tem muitos que defendem que sim, que o dízimo é obrigatório, e outros defendem que não, mas que é um princípio que deve ser seguido, porque a Bíblia nos ensina a contribuir de maneira proporcional, e a única contribuição que é de maneira proporcional que cita a Bíblia é o dízimo. Mas as pessoas que falam assim não conseguem rebater os que dizem que não é obrigado a dar dízimo. Porque os que dizem que não é obrigado a dar dízimo falam que você tem que entregar tudo. Tá? O que Deus pedir para você entregar, você vai entregar. Seja 10, 20, 30% ou todo o seu salário. Isso também não é errado. Se Deus mandar você dar o salário todo, você vai dar. Ele é Deus, ele manda e pronto, acabou, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim que diz o ditado? Mas, enfim, qual que é o correto? É entregar o dízimo como uma lei, como uma obrigação, ou como uma contribuição voluntária e um aconselhamento? É aconselhável você dar o dízimo ou é obrigado você dar o dízimo? Então a gente vai fazer algumas considerações aqui para tentar responder isso, e eu vou te passar o meu ponto de vista e você tem o seu ponto de vista também. E se eu te convencer, você faz da maneira que eu estou falando. Se eu não te convencer, você continua fazendo da maneira que você sempre tem feito, tá bom? Uma argumentação que a gente pode falar aqui é o seguinte: Jesus, quando ele confrontou os fariseus, ele sempre falou assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então, quando ele fala eu porém vos digo, significa que as coisas funcionavam de um jeito e a partir de agora eu estou dando outra interpretação para isso. Um exemplo disso é que a Bíblia fala lá que Jesus falou assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, não matará o teu próximo, não é para matar. Eu porém vos digo, se você chamar ele de tolo, você já matou no seu coração. Então, ele, o que ele fez? Ele endureceu mais o negócio. Se for analisar, ficou mais difícil ainda. Você não podia matar fisicamente, agora você não pode nem xingar. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar com olhar impuro para uma mulher, já adulterou com ela. Então ficou mais difícil também. Então, dessa forma, Jesus falava assim, ó: se vocês faziam de uma forma, agora vocês vão fazer diferente. Nesse ponto, que a época da graça, a época do Novo Testamento, ela vai além da lei, nós podemos entender o seguinte, que se no Velho Testamento o dízimo era obrigação, hoje no Novo Testamento é muito mais que o dízimo. O mínimo seria a lei, o mínimo seria o dízimo. Então esse é um entendimento até legal, um entendimento que defende o dízimo como obrigação, só que ele fala que você não pode ficar só no dízimo, você tem que ir além do dízimo. Outro ponto bem importante também é que Jesus, quando falou de dízimo com os fariseus, ele não falou a expressão eu, porém, vos digo, dando a entender que as coisas iriam mudar. Então você pode dizer, então também não tem que aumentar. Mas é que a gente vê em outras passagens dizendo que a lei era o mínimo, né? Que agora a graça, ela ultrapassou a lei, né? Ela está muito mais do que a lei. Outra passagem que a gente vê a respeito de dízimo e de Jesus confrontando os fariseus é quando ele vai lá falar para o fariseu que eles davam o dízimo de tudo, mas esqueciam o mais importante, que era a fé, o juízo e a misericórdia. Vamos ver o texto aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Então, muitos defendem que Jesus, ele ratificou a questão do dízimo com essa passagem, porque ele não disse a expressão eu, porém, vos digo. Realmente tem sentido. Só que existe uma linha teológica que vai contra tudo isso que eu estou falando, porque diz que Jesus também falou para o cego ir lá dar oferta no templo em relação à cura dele. E que hoje a gente não pode exigir isso da pessoa, isso não existe mais. Então, como que eu posso cumprir a parte do dízimo, que é interesse financeiro da igreja, e não cumprir o que Jesus falou para o cego, que é para ir lá falar sobre dar oferta em relação à cura dele? Então,
quem defende que o dízimo não é obrigatório, fala que tudo isso passou com a velha aliança, que agora na nova aliança não existe isso, existe a contribuição voluntária e à medida que as pessoas vão precisando, a gente vai contribuindo, independente do valor que a gente dispuser do nosso salário, a gente tem que estar com o coração aberto. E quem fala do dízimo, fala que Jesus realmente ratificou isso e que realmente a gente tem que fazer, tem que dizimar como obrigação. E como Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, ensinando a eles guardarem tudo que eu vos falei, como ele falou de dízimo, então a gente teria que falar também. E aí a outra parte rebate, mas falou para dar oferta pela cura também, e isso não existe mais. Falou também que tinha que fazer outras coisas e não faz. Então, existe essa briga, entre aspas, essa guerra teológica a respeito. Por enquanto, eu falei os dois pontos de vista e ainda está muito confuso na tua cabeça, você não conseguiu discernir nada ainda, não é verdade? Mas a gente vai continuar argumentando e eu vou contar mais coisas para você, para que você forme a sua convicção a respeito dessa questão do dízimo. O assunto que a gente está tratando é redenção. E, de repente, eu entrei no assunto de dízimo com você. É porque o que está por trás do dízimo é essa noção de redenção, entende? Quando a gente leu lá em Malaquias que a gente estaria roubando a Deus, o povo lá estaria roubando a Deus por não entregarem o dízimo e as ofertas, a gente entende que ali o dízimo não era do povo, era de Deus. Então, porque você só pode roubar aquilo que não é seu. Aquilo que é seu você não rouba. O roubo consiste em você subtrair uma coisa que é do outro para você. O furto também, né? A diferença é um que tem ameaça e o outro não tem ameaça, não tem violência. Mas o furto e o roubo consistem em tirar algo que é dos outros para você. Então, a questão ali daquele texto, ela envolve propriedade. E quando alguma coisa é de Deus, ele toma a frente daquilo e ele defende aquilo que é dele, ele defende a propriedade dele. Então, o assunto dízimo tem a ver com propriedade e tem a ver com redenção. Por que redenção? A gente vai entender agora a maior história de redenção do Velho Testamento e depois a maior história de redenção do Novo Testamento, que é a maior história de redenção da humanidade toda. Na lei de Moisés, em Levítico 25, fala assim, ó, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa ficasse pobre e contraísse dívidas além do que ela podia pagar, ela ia ter que pagar essa dívida com a propriedade dela, com aquilo que ela tinha de bens. Então ela entregava os bens que ela tinha em troco da quitação da dívida. E se aquilo que ela tinha como propriedade não fosse o suficiente para quitar a dívida, ela se tornava escrava da outra pessoa. E esse texto aqui fala que o seu parente poderia resgatar a propriedade que foi entregue como pagamento da dívida. É como se João tivesse uma dívida com José, e aí Pedro, que é o primo do João, pagasse a dívida de José. Vamos escrever aqui na lousa, ó. Então vamos lá. João deve para Pedro, certo? E aí, a propriedade de João passou para Pedro. Então agora a propriedade passou para Pedro. Aí, Tiago, que é primo do João, foi lá e pagou para Pedro o preço dessa propriedade. E aí ele resgatou essa propriedade. Isso acontecia também se a pessoa virasse escrava. Se João estivesse devendo para Pedro, ficasse escravo de Pedro, o Tiago poderia vir pagar a dívida para Pedro e João deixava de ser escravo de Pedro, porque a dívida foi paga. Porém, ele passava a ser escravo de Tiago, que era o parente dele. Mas o que mudou nisso tudo? Deixa eu apagar aqui. Isso mudou porque agora o João não era mais escravo de um estranho, entre aspas, de uma pessoa que não era da família dele. Ele passava a ser escravo de Tiago, porque Tiago era parente. Então, o tratamento entre Tiago e João era bem melhor do que entre Pedro e João, porque Tiago era parente do João. Deus permitia isso acontecer para que a pessoa ela continuava sendo escrava, continuava devendo, só que agora devia para um parente. E ela era melhor tratada, porque Deus queria preservar também essa questão do tratamento, da dignidade da pessoa. Então esse texto significa isso. Então o fato de Tiago ir lá comprar a dívida de João para com Pedro, chama-se redenção. Então a redenção que eles entendem lá no Oriente, na cultura hebraica, na cultura judia, é esse entendimento de redenção que eles têm. E é esse entendimento que a gente vai usar para
conseguir compreender o que dízimo e redenção tem a ver uma coisa com a outra. Então, o que isso tem a ver com a minha e com a tua vida? O que esse versículo tem a ver? A gente entende que Jesus fez o que Tiago fez. Ele foi lá e comprou a dívida de outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? Sou eu e é você. Então, nós, por conta do pecado, a gente passou a ser devedor dessa dívida e a gente caiu nas mãos de outra pessoa que não era Deus e Jesus foi lá e comprou a gente de volta. Vamos ler alguns textos que falam sobre essa questão da redenção. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, quando o homem pecou lá no Éden, ele não só se desligou de Deus, como se tornou escravo também do diabo, que é isso que a gente vê na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Nós, a humanidade, foi vencida pelo diabo porque ele propôs o pecado e o homem caiu. Então, a humanidade se tornou, entre aspas, serva de Satanás por conta de ter sido vencida por Satanás. É assim que a Bíblia fala a respeito dessa questão de senhorio. Então, nós somos criaturas de Deus, né? Eu já expliquei isso, que não são todos que são filhos, mas todos somos criaturas e todos fomos vencidos pelo inimigo por conta do pecado. Vamos ler mais alguns textos aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fala que Deus nos arrancou do império das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O problema nosso era uma dívida, e essa dívida foi anulada. Onde está escrito que essa dívida foi anulada? E onde está escrito que o nosso problema era uma dívida? Em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, o que Jesus veio resolver era o problema de uma dívida, igual a gente está falando aqui do Tiago, do Pedro e do João. Vamos ver agora Salmo 49, versículos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Nesse caso aqui, está falando da redenção da alma, ou seja, a redenção de uma propriedade um irmão poderia fazer pelo outro, mas a redenção da alma dificilmente alguém conseguiria pagar, porque o preço era muito caro. Com a obra de Cristo na cruz, ele foi e resgatou as nossas vidas da mão do inimigo, porque nós fomos vencidos pelo inimigo e nos tornamos servos dele. Agora, como Jesus foi na cruz, ele nos resgatou, ele nos comprou de volta, ele pagou o preço pela nossa vida. A gente vai ver aqui, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre si. O que é despojar? Despojar é você pegar aquilo que seu inimigo tinha de valor durante uma guerra. A gente comentou sobre Jericó, né? Que eles não poderiam pegar o despojo porque era tudo consagrado para Deus, mas outras cidades que eles conquistavam, eles pegavam os despojos para si, que era aquilo que tinha de valor com o inimigo. Ninguém ia pegar uma coisa ruim como despojo, pegava uma roupa boa, um tesouro, as coisas que eram de valor. E o que tinha de valor na mão do inimigo que Jesus despojou? A minha e a tua vida. Então, essa redenção foi nesse sentido. Jesus foi lá, pagou o preço e nos resgatou, pegou de volta a gente que estava na mão do inimigo e pegou para si, para entregar para quem? Para Deus. Então, ele foi lá e pegou, passou a mão naquilo que era do inimigo e entregou para Deus, que é a minha e a tua vida. No momento que Jesus nos resgatou, ele acabou com a dívida, entende? O que a gente vê aqui também, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. É bem claro o termo, dessa questão de comprar para Deus. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, Jesus nos comprou para Deus. Vamos ver também aqui, outro texto que fala que ele nos comprou aqui, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 2,9.
vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos povo exclusivo de Deus, tá? Então é dessa maneira que a gente é hoje. Então Jesus foi lá e nos comprou. Nós estávamos numa condição ruim, estávamos nas mãos do inimigo por conta da dívida, por conta de que nós pecamos e fomos vencidos, e Jesus foi lá e pagou o preço morrendo na cruz, sendo o sacrifício pelos nossos pecados. Pagou o preço, nos resgatou e agora nós não somos mais escravos de Satanás. Nós não somos mais servos do inimigo. Agora o que nós somos? Nós somos servos, escravos de Deus, porque Jesus nos comprou para Deus. Porém, Ele não nos comprou para sermos tratados como escravos. Lembra que Tiago comprou a dívida de João para com Pedro, mas para tratá-lo como parente? Foi isso que Deus fez com a gente. Olha que maravilhoso. Jesus veio e nos comprou do inimigo e nos trata agora como irmãos. E para com Deus nós somos filhos. Nos resgatou para sermos tratados como filhos de Deus. Então, como eu falei que nem todos são filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus. São aqueles que receberam o favor de Jesus, que se aceitaram ser comprados de volta para Deus, para ser tratado como filho. Então o ser humano, ele pecou e foi debaixo do domínio do inimigo. A partir do momento que Jesus veio e comprou essa dívida, o ser humano passou de volta a ser de propriedade de Deus para ser tratado como filho. Só que tem um porém, isso não é automático. Não é automático. Supondo que você está aqui, seja homem ou mulher, e você está debaixo da opressão do diabo. Jesus veio e pagou o preço. Ele pagou o preço, Jesus. Jesus pagou o preço pela sua vida. Já está pago. Só que Jesus não vai pegar você e laçar para vir debaixo dele. Ele fala assim para você, ó, o preço já está pago. Ele não pode mais te segurar. Agora o que você tem que fazer? Você tem que vir com as suas próprias pernas e caminhar para debaixo de Jesus. E aí você vai ficar bem. Tá? Então, aceitar Jesus nada mais é de que aceitar o favor que ele te fez de pagar o preço pela sua dívida. E aí você, aceitando este favor, você vai lá e passa para o lado dele. Entendeu como é que funciona? Então esse termo que todo cristão fala de aceitar Jesus, que é um termo, inclusive, muito mais falado nas igrejas evangélicas do que nas igrejas católicas, eu digo que é muito mais falado. Não estou dizendo que na igreja católica não é falado, tá bom? Nas duas igrejas, nas duas linhas de cristianismo, esse termo é usado e ensina dessa mesma forma. Só que para que você venha para debaixo de Jesus, existe uma condição, que é aceitar o favor. Então, vamos ler um texto aqui que fala exatamente sobre isso, tá bom? João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome, que é esse que eu falei para vocês aqui, receber o favor dele. Vamos ver outro texto muito importante também, que vai servir de base para a nossa próxima ação agora. Outro texto, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, ou ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então o que eu quero te propor agora? Talvez você até hoje não tinha entendido como é que funcionava essa questão de aceitar Jesus, por que Jesus morreu na cruz, por que teve que acontecer tudo isso aí. E hoje isso veio com clareza para a sua vida. Você entendeu que era preciso ele morrer na cruz, ser o sacrifício vivo, perfeito, para pagar a sua dívida para com o diabo e para poder você ser aceito como filho de Deus. Então, hoje você entendeu melhor essa questão. E você viu nos textos que a gente leu, que se com o teu coração você crer e com a tua boca você confessar, será salvo. Então, apesar de saber que Jesus é o Salvador, essa história talvez não estava muito clara. E como eu estou falando isso para você, você crendo no seu coração, isso tem um peso muito grande. E se você agora confessar com a tua boca, é a mesma coisa que você receber Jesus, como a gente leu, e você vai ter o poder de ser feito filho de Deus, que é o melhor título que a gente pode ter nessa terra, tá bom? Então eu vou te propor uma coisa.
Abra sua boca agora. Se você estiver num lugar que tem outras pessoas perto e você se sente constrangido, eu lhe peço que vá para um lugar reservado para que você faça a repetição dessa oração comigo, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo, vá para um local reservado e faz a oração comigo. Se você não quiser dar pausa no vídeo e quiser falar isso de maneira que as pessoas ouçam, melhor ainda, porque é importante que a gente confesse a Jesus como nosso Salvador diante das pessoas, publicamente, porque a Bíblia fala que se você se envergonhar de Jesus na frente dos homens, ele também vai se envergonhar de você na frente de Deus. Então vamos lá. Então dá uma pausa aí, vai para o seu lugar e a gente vai fazer a oração, a gente vai repetir, tá bom? Então você fecha o seu olho, aí você repete, Senhor Jesus, à medida que eu falo, eu vou dar um tempo para você repetir, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e por conta do meu pecado, eu estava nas mãos do inimigo. Mas eu entendi que Jesus veio e me comprou para Deus. Pagou a dívida minha em relação ao meu pecado. E agora o diabo não tem mais o poder de me segurar. Então eu recebo esse favor, eu aceito esse favor, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, entrego minha vida a Ele, vou fazer da minha vida uma oferta agradável a Deus, recebo a Deus como Pai e vou viver para Ele a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje você faz parte de uma família enorme que fez essa oração em todo o mundo. Seja recebido nessa família com alegria e com muita festa no céu, porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Ah, mas só teve festa hoje na minha vida? Não, todas as vezes que você se arrependeu, teve festa no céu. Mas a partir do momento que você faz essa oração, você confessa com a tua boca e o seu nome foi escrito no livro da vida e quando tudo isso aqui acabar, você vai continuar vivendo com Deus. Amém? Vou ler outro texto interessante para você aqui, ó, que tem a ver com o que a gente está fazendo. Romanos capítulo 5, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Então, a partir do momento que a gente recebe a Jesus, o Espírito de Deus faz morada na gente, testifica conosco que nós somos filhos de Deus mediante a adoção. Se uma pessoa foi adotada é porque ela não era filho natural. Passou a ser filho depois daquele ato. E foi isso que aconteceu comigo e com você quando a gente fez aquela oração e aceitou Jesus como nosso Salvador. E apesar de a gente ser feito filho de Deus, a gente foi comprado para Deus, lembra que a gente comentou aqui? E agora nós não somos mais de nós mesmos, somos de Deus, porque tudo o que nós tínhamos estava nas mãos do inimigo. Quando Jesus foi e comprou a gente para Deus, a gente não tem o domínio da nossa vida. A gente colocou esse domínio nas mãos de Deus. Então, nós fomos comprados para Deus e tudo que é nosso é de Deus. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá vendo? Tá falando aqui que você não é de você mesmo. O seu corpo não é seu mais. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tudo nosso agora é de Deus. Nós não temos mais nada. Nós somos apenas mordomos e administradores daquilo que Deus tem dado nas nossas mãos para a gente sobreviver aqui nessa terra. Todos os nossos recursos têm que ser colocados diante de Deus para que Ele fale o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer com Ele. Tá? É assim que funciona depois que a gente foi comprado
para Deus. Ah, então era melhor não ter sido comprado, então, porque agora tem que dar tudo para Deus. Olha, se você não tivesse sido comprado para Deus, você estaria nas mãos de quem? Do diabo. Então, com certeza ele não ia te tratar muito bem, viu? E os teus bens também, pode ser que ele te desse muitos bens aqui, mas o final disso tudo não ia ser muito agradável, né? A Bíblia fala que o final daquele que não está debaixo do senhorio de Deus não é muito agradável. Então, as coisas melhoraram muito pra gente, tá bom? Fique pensando sempre nisso, que nas mãos desse aqui, você não ia ter um futuro muito bom não, mas aqui a coisa fica boa, tá? Tudo isso a gente está falando porque a gente está falando de dízimo. E dízimo tem a ver com redenção. E a maior obra de redenção que a gente viu foi essa de Jesus na cruz, que é a maior obra de redenção da humanidade. Então isso é o maior exemplo de redenção que a gente tem e o mais poderoso. E a gente vai falar algumas coisas agora sobre a nossa relação com esse cara aqui, com o diabo. Então vamos ver o seguinte, ó. Marcos fala que, em capítulo 16, versículo 17, que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Quem que vai expulsar o demônio? É Jesus que vai expulsar o demônio? Não, é você. Aquele que crê em Jesus que vai expulsar o demônio. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, fala para a gente não dar lugar ao diabo. E quem que está dando lugar ao diabo? Quem que não deve dar lugar ao diabo? É Deus que está falando? Não, é você que não deve dar lugar ao diabo. Vamos ver aqui, ó, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem que vai resistir ao diabo? É Deus que vai vir pôr a mão e resistir ao diabo para você? Não, é você mesmo que vai resistir ao diabo. Então a gente entende que essa relação com o inimigo, ela não é amistosa. Você vai resistir, você vai contra, você vai impor sua vontade em relação às coisas e você vai estar no domínio da situação. Porque agora você está debaixo do senhorio de Deus e não mais debaixo do senhorio dele. Em relação ao inimigo, você dá ordem, você faz as coisas, você expulsa o demônio, você resiste ao diabo. Então essa é a relação que nós temos com ele agora. Agora, o interessante disso tudo é que quando o assunto é redenção, a conversa é um pouco diferente, porque redenção fala de propriedade. Quando fala de propriedade, o próprio Deus se põe à frente do negócio. Olha que diferença. Se o inimigo vier te tentar, você repreende, você resiste e você manda embora. Agora, quando se fala em propriedade, Deus vai e se coloca na frente. Olha o que aconteceu na primeira Páscoa que existiu lá no Egito. Deus falou para o pessoal matar um cordeiro e comer aquele cordeiro durante toda a noite e pegar ali o sangue do cordeiro e passar no batente da porta. Então o que ia acontecer? Quando o anjo da morte viesse ali para matar o primogênito daquela família, ele viria a marca do sangue e não poderia entrar naquela casa. Ou seja, como aquele povo pertencia a Deus, Deus não ia permitir que o inimigo fosse lá e fizesse algum mal. Ele se colocaria na frente e o anjo da morte não poderia passar por ali. A maneira como ele ia se colocar na frente, como seria? Seria de maneira simbólica, com o sangue passado no umbral da porta. Então, isso já também fazia uma certa menção do que aconteceria com Jesus. Jesus morreu e o sangue dele nos purificou de todo pecado. Lá na primeira Páscoa, os animaizinhos morreram e o sangue dos animais representavam o livramento de Deus, representavam a obra de salvação que viria muitos anos depois. Quando se trata então de propriedade, aquele povo era de Deus, o próprio Deus se coloca na frente. Quando se trata de propriedade, Deus, ele toma a frente do negócio. A gente viu em Malaquias que por causa de vós eu repreenderei o devorador. Como o dízimo é de Deus, é a propriedade dele. Quando a gente cumpre com aquilo que é correto e quer entregar para Deus aquilo que é dele, ele vem e nos defende em relação ao inimigo. Ele se coloca diante, entre nós e o inimigo, e nos defende, porque fala de propriedade. Então, a questão do dízimo ali, ela não é uma questão simplesmente de ofertar algo para Deus. É uma questão que fala de propriedade. Então, quando se trata de propriedade, Deus vem e se coloca na frente. Ele mesmo defende aquilo que é dele. O número 10 e o dízimo. O que tem a ver o número 10? Por que foi escolhido esse número? Por que não é outro número, não é outra porcentagem em relação a isso? Alguns dizem que o número 10 tem a ver com prova e outros dizem que o número 10 tem a ver com juízo. Porque Deus trouxe 10 mandamentos para provar o seu povo e trouxe 10 pragas no Egito para julgar e pôr juízo sobre o Egito. A gente pode entender que as duas coisas têm a ver, mas o 10 também tem a ver com redenção. Vamos ler um texto aqui que fala sobre o número 10 e a redenção. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o cordeiro pascual, ele foi
foi imolado no dia 10. Então, não tem como a gente não associar a palavra Páscoa e a questão da redenção com o número 10. Por que Deus não escolheu o dia 9 ou dia 11 para matar o cordeiro, para fazer a Páscoa? Por que foi justamente 10? Porque ele queria incutir nessa questão do número 10 a obra de redenção, que foi o que aconteceu ali no Egito. Deus resgatou o que era dele, ele tirou das mãos do inimigo aquilo que era dele, que era o povo de Israel. Então o número 10 tem tudo a ver com a redenção por este motivo. Pode significar prova, pode significar juízo, sim, mas também tem a ver com a redenção, que é o que a gente vê aqui na Páscoa, na primeira Páscoa que aconteceu. Quando se fala em dízimo, a gente sempre usa o termo dar dízimo, mas por mais que seja força de linguagem, o termo correto é devolver o dízimo. E a gente sempre fala dar, eu mesmo sempre falo dar o dízimo, mas eu tenho na minha consciência que o termo correto é devolver, e eu vou precisar mudar meu vocabulário a respeito disso. E por que é devolver o termo correto? Eu vou contar uma história para você entender muito bem o que significa ter a consciência de que você é comprado e ter a consciência de que você está devolvendo o dízimo e não está dando o dízimo. Em Gênesis capítulo 47, conta a história de que Faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras apareceram e comeram as 7 vacas gordas. E ele ficou louco com isso, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Também sonhou com 7 espigas graúdas cheias de semente e outras 7 espigas mirradas. As 7 espigas mirradas também comeram as 7 espigas gordas. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas José, que era um hebreu, que estava lá no Egito preso, ele interpretou o sonho de Faraó e deu uma estratégia para agir de acordo com o sonho. Ele falou que as 7 vacas gordas eram 7 anos de muita fartura no Egito. A terra ia produzir muito mais do que produzia. Se dava a 20 por 1, ia dar 100 por 1 de repente. A Bíblia não fala disso, mas quando fala que ia ser 7 anos de vacas gordas, a gente entende que a proporção ia ser muito mais do que vinha acontecendo. E depois dessas 7 vacas gordas, viriam 7 anos de vacas magras. Depois dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, e a terra ia produzir muito pouco, e não ia ter o suficiente para comer. E aí José falou para Faraó, escolhe um cara bem inteligente, que é para ele administrar tudo, e guardar 20%, a quinta parte, 20%, de tudo que se colher no Egito, para que quando chegar os 7 anos de escassez, a gente tenha o que comer. Aí Faraó falou, não, esse cara inteligente é você vai fazer isso e pronto. E aí José administrou toda a colheita, armazenou em celeiros, e quando chegaram os 7 anos de vacas magras, aí o povo começou a passar necessidade. O próprio povo do Egito não tinha o que comer, porque quem armazenou em celeiros foi Faraó, não foi o povo. E os povos que estavam na vizinhança também não tinham o que comer. Inclusive o povo hebreu, a família de José, também não tinham o que comer lá longe onde eles estavam. Eles vieram para o Egito, o povo hebreu veio para o Egito justamente por causa disso, porque não tinham o que comer, e eles foram para o Egito para poder pegar mantimento e acabaram ficando por lá, e ficaram lá muito tempo no Egito. Depois veio Moisés e libertou o povo. Mas nessa época de José a coisa estava boa, então eles tinham alimentos, e a família de José veio, foi alimentado, eles ficaram ali um tempo vivendo muito bem. Durante esse período de vacas magras, de escassez, o povo do Egito foi lá comprar mantimento com José. Ó, vende pra gente o alimento. José vendia o alimento. Chegou um ponto que o povo não tinha dinheiro mais para comprar. E lembra quando eu disse, quando a pessoa ficava endividada, ela se tornava escravo da outra se não pudesse pagar? O povo do Egito falou assim, José, a gente não vai ter dinheiro para comprar, a gente não adianta fazer fiado com você, porque depois não vai ter dinheiro para pagar, a gente vai se tornar escravo seu, escravo de Faraó. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não morrer de fome, a gente já se torna desde já escravo de Faraó, tudo passa a pertencer a Faraó, e ele nos retribui com alimento para a gente não morrer de fome. E essa proposta foi levada para Faraó, Faraó aceitou a proposta, e todo o Egito, todas as propriedades do Egito que eram particulares passaram a ser de Faraó, e todas as pessoas passaram a ser de propriedade de Faraó. E ainda tem o seguinte, eles tinham que ficar agradecidos porque Faraó poderia não querer comprá-los, e eles iam morrer de fome, porque Faraó não ia querer comprar o povo. Mas Faraó pensou, talvez, com misericórdia deles, e aceitou comprá-los e comprar tudo que eles tinham. E esse povo, então, eles reclamaram de Faraó? De jeito nenhum. Eles iam morrer de fome, e aí, por conta disso, eles passaram a ter esperança de vida. E eles não reclamavam de Faraó e ficaram de boa. Então, tudo que eles tinham era de Faraó. Se eles escolhessem alguma coisinha, ia ser de Faraó. Os cabritos que eles tinham eram de Faraó, as vacas, não sei se eles tinham rebanho, parece que eles não tinham rebanho. Mas, enfim, tudo que eles tinham passou a ser de Faraó. E José ainda fez um negócio muito bom para eles. Falou assim, ó,
Apesar de tudo que vocês têm em ser de Faraó, Faraó está sendo bonzinho e está deixando vocês ficarem com 80% de tudo que vocês produzirem. Vocês vão trazer aqui para Faraó 1/5, 20% de tudo que vocês produzirem, tá bom? O pessoal ficou mais maravilhado ainda. A gente ia morrer de fome. O cara aceitou a gente como escravo. A gente tinha que dar tudo para ele. Ele pega só 20%, então a gente tá de bem com esse homem. Esse cara é muito bom. E assim foi. Só que José falou assim também, ó. Toda vez que você trouxer diante de Faraó os seus 20%, você tem que se lembrar de que você é escravo, você ia morrer, mas agora Faraó não deixou você morrer e você tem vida por causa de Faraó. Então não é simplesmente levar os 20% para Faraó. Tem que levar os 20% e lembrar que ia morrer de fome e agora não vai morrer mais. Aí o que ia acontecer? Com o tempo, as crianças iam crescendo e elas não tinham vivido aquele tempo de escassez na pele. Então não tinha aquela gratidão tão aguçada no coração. Por isso que toda vez que eles levavam, tinham que explicar para as crianças também, ó, Faraó não deixou a gente morrer e fez esse favor para a gente, comprando a gente como escravo, e por isso que a gente leva 1/5 da nossa produção para Faraó. Para que as crianças também aprendessem isso e perpetuassem essa prática de levar 1/5 para Faraó. E que elas não esquecessem dessa questão de que Faraó foi bondoso com elas. E assim eles faziam lá, e assim ficou, não sei por quanto tempo, eu não conheço a sequência da história, mas enfim, eles faziam essa prática. Então esse povo era muito grato a Faraó, e eles não reclamavam de levar 1/5 da renda para Faraó, porque aquilo era só 1/5, né? Porque na verdade tudo era de Faraó. E eles se comportavam de maneira muito educada, inclusive, e não reclamavam de entregar 1/5 para Faraó. Afinal de contas, eles iriam morrer e agora não vão morrer mais. E as crianças que iam nascendo iam aprendendo isso também, para que elas fossem gratas a Faraó também. Então é assim que procedeu essa história. E agora eu quero te contar por que eu te contei essa história. Lembra que eu contei que Jesus comprou a gente do diabo e passou a gente a pertencer a Deus? Lembra que eu falei que tudo nosso pertence a Deus? Tudo nosso é de Deus. Não é só uma coisa ou outra coisa. Tudo nosso é de Deus. Então, nossa casa, nosso carro, todo o nosso salário, tudo pertence a Deus. Então, aquela teoria de que a gente hoje tem que dar tudo para Deus, que hoje não é só o dízimo, realmente não está errado. Mas, olha só o que acontece. Quando a gente se torna pertencente a Deus e tudo que é nosso pertence a Deus, a gente tem que lembrar que essa parte do dízimo, por exemplo, que a gente entrega lá, se você é adepto do dízimo, você tem que entregar lembrando o seguinte, igual o povo lá do Egito, ó, tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eles tinham é de Faraó. Deus, ele me resgatou e não deixou morrer, Faraó não deixou o povo morrer. E agora eu entrego tudo para Deus, só que Deus fez o seguinte, ó, você administra 90% e eu administro, e eu pego a minha parte que na verdade tudo é meu, mas eu vou ficar com 10% e você administra os 90%. Só que toda vez que você vier entregar os 10%, você tem que se lembrar que você foi comprado, que tudo é meu, que tudo pertence a mim e que você não tem nada. E eu sou misericordioso que te salvei da morte, te livrei das mãos do Satanás, do diabo, e agora você é meu e tudo que você tem é meu. Só que eu ainda deixo você administrar 90%. Então é essa consciência que você tem que ter quando você devolve o dízimo lá na sua igreja, se é que você faz isso. Se você passar a fazer isso, você tem que fazer com essa consciência de que tudo é dele e ele te deixa administrar 90%. Esse dilema, se o dízimo está inserido na nova aliança ou não, ele existe. Tem os teólogos que defendem uma parte e tem outros que defendem outra, como eu já havia dito para vocês. Porém, eu quero passar com você agora a leitura de um texto que está em Hebreus capítulo 7 e eu quero considerar algumas coisas com você para que você entenda bem o meu ponto de vista e se esse te convencer, você passar a adotar, tá bom? Vamos ler então agora Hebreus capítulo 7, você vai acompanhando a leitura aí na tela do seu aparelho. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por intermédio, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma,
o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. A primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia é essa história aqui em que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, que veio ao encontro dele, o abençoou e ele trazia pão e vinho. Olha que interessante, pão e vinho. Pão e vinho foi o que Jesus usou na ceia. E ele disse que isso representava o corpo e o sangue dele, que seria dado por favor de muitos. Há uma simbologia nesse pão e nesse vinho. Por que Melquisedeque trouxe pão e vinho? Para que tem essa figura ali? Obviamente que isso fazia menção ao que aconteceria lá na ceia do Senhor. Não é por acaso que Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Não tinha por que falar isso, não é uma simples coincidência. Ah, é porque o povo comia pão bastante e porque bebia muito vinho. Não é uma coincidência. É uma simbologia que Deus já fez questão de colocar naquela passagem para que a gente se ligasse nessa questão. Ou seja, existe uma ligação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. A Bíblia não fala quando Melquisedeque nasceu, quando que ele morreu, quem era seu pai, quem era seu filho, não fala nada sobre ele. Porém, diz a Bíblia que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa questão ninguém contesta. Ninguém sabe qual era o pai, mãe, não sabe quando ele nasceu, quando ele morreu, mas que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e isso está claro como a Bíblia relata. Nessa época, Deus ainda não tinha instituído o ministério sacerdotal, e isso só foi instituído depois que saíram do Egito e que Moisés instituiu o ministério sacerdotal para a tribo de Levi. A tribo de Levi ficou responsável pelo ministério sacerdotal em toda a nação de Israel. Dentre os sacerdotes existia um que era o principal, era chamado sumo sacerdote. Era esse aí que entrava lá no local mais restrito do templo, que era o Santo dos Santos, e apresentava os sacrifícios para a remissão dos pecados, para que os pecados fossem perdoados de todo o povo. E, obviamente, o sumo sacerdote tinha que ser dentre os sacerdotes e tinha que ser da tribo de Levi. Não poderia ser sacerdote alguém que fosse de outra tribo. Jesus foi aquele que fez o sacrifício pelos pecados, não só da nação de Israel, mas por toda a humanidade. E os sacrifícios oferecidos lá pelos sumos sacerdotes que tiveram durante toda a história, eles eram limitados. Eles eram feitos uma vez por ano e sempre tinha que fazer novamente outro sacrifício para perdoar mais pecados. Quando Jesus fez o seu próprio sacrifício, se tornou sacrifício por nós na cruz, ele fez isso aí de uma vez por todas. Não precisa mais nenhuma vez ser feito isso por nenhum sacerdote, porque ele se fez sumo sacerdote, Deus o fez sumo sacerdote, e ele fez o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, de uma vez por todas. E é por isso que ele é chamado de sumo sacerdote lá em Hebreus. Vamos ler o texto aqui e você acompanha comigo na tela. Hebreus capítulo 6, versículos 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui de Hebreus menciona Melquisedeque pelo seguinte: para o povo judeu, era difícil entender que alguém poderia ser sumo sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Jesus é judeu, só que ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Então como pode alguém da tribo de Judá ser sumo sacerdote? E aí o autor de Hebreus faz uma comparação e fala o seguinte, Melquisedeque também não era da tribo de Levi porque ele era antes de Abraão. Ele nasceu antes de Levi. Porém, ele foi considerado sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus também foi considerado sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, foi o que a gente leu ali. Por isso que o autor de Hebreus faz essa ligação entre Jesus e Melquisedeque, porque ele não tinha genealogia, nem fala de onde que ele era, mas fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O interessante é que tem uma parte que a gente leu, que o autor de Hebreus fala que Melquisedeque é aquele a quem se testifica que vive. Ora, quem é que se testifica que vive? Está falando da característica de Jesus. Então, da mesma forma que fala que Cristo e Melquisedeque eram semelhantes, também dá a impressão que Melquisedeque era a figura de Cristo naquele momento. Porque fala que aquele que recebeu lá o dízimo de Abraão é aquele a quem se testifica que vive. Então isso é um forte sinal de que Jesus, na figura de Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão naquele episódio lá de Gênesis. Então o que eu entendo disso tudo? O que eu aprendi quando
o pastor Luciano Subirá trouxe essa palavra e trouxe clareza à minha mente. Eu aprendi o seguinte: o sacerdócio levítico, ele se findou com o sacrifício de Jesus na cruz. Então, uma vez agora que Jesus morreu na cruz, não há necessidade mais de que um sumo sacerdote mortal faça sacrifícios uma vez por ano para pagar o pecado do povo. Então, esse sumo sacerdote que é Jesus agora, instituiu uma nova fase. Porém, lá antes de Abraão começar a nação de Israel, ele já recebeu de Abraão os dízimos. E fala que tinha pão e vinho, ou seja, deixa muito bem claro que era Jesus na figura de Melquisedeque. O que significa isso? No meu ponto de vista, no ponto de vista de quem me ensinou, que é o pastor Luciano Subirá, significa o seguinte: já era um símbolo de que haveria um dia em que o sacerdócio levítico iria acabar. Porém, essa questão dos dízimos iria continuar, porque Levi entregou os dízimos para Melquisedeque, na figura de Abraão, que era seu bisavô. Dá a impressão de que esse texto lá de Gênesis está querendo dizer o seguinte: chegará um dia em que o ministério levítico vai terminar. E ele vai passar toda a sua função para o sacerdócio maior, que é o de Cristo. O que a gente entende disso é que quando fala que Levi, estando ainda em Abraão, pagou os dízimos para Melquisedeque, dá a impressão que Levi, o ministério levítico que recebe os dízimos na antiga aliança, passa esses dízimos para a nova aliança, que é Jesus Cristo. Então, esse é o principal entendimento, é o principal texto para a gente entender que o dízimo é sim da nova aliança. Não fala de outro tipo de situação, não fala de outro tipo de ritual, quando menciona que Levi passou para Melquisedeque. Só fala de uma coisa, de dízimo. E só tem duas coisas que aparecem ali entre Melquisedeque e Abraão. Abraão dando o dízimo e Melquisedeque abençoando Abraão. E depois, quando cita que Levi entregou os dízimos para Melquisedeque na figura de Abraão, também só fala de dízimo, não fala de outro tipo de coisa. Isso deixa para minha cabeça, deixa claro que é a mudança, a transferência do dízimo do Velho Testamento, da Antiga Aliança, para a Nova Aliança. E agora os dízimos são não mais da tribo de Levi, não mais dos sacerdotes aqui da terra, mas agora os dízimos são do Senhor Jesus. E isso completa tudo aquilo que a gente falou, que Jesus comprou a nossa vida para Deus, tudo é dele, ele deixa a gente ficar com 90% e deixa a gente administrar 90%, mas os 10% servem para celebrar a redenção, servem para celebrar essa coisa maravilhosa que ele fez de nos comprar para Deus. E a gente vai lá e quando entrega os dízimos, a gente tem que se lembrar do sacrifício dele na cruz. Dois momentos, então, são fundamentais para a gente lembrar do sacrifício de Cristo nesse contexto cristão. A ceia do Senhor, a comunhão na Igreja Católica, e também o momento dos dízimos. Não estou dizendo o momento das ofertas, mas o momento dos dízimos, que é quando a gente leva para o Senhor 10% daquilo que é dele, para que fique com ele, e a gente se lembre que a gente foi comprado por alto preço, e assim a gente tem essa consciência de que tudo é dele, e a gente vive para ele com o coração agradecido. Espero que você tenha entendido como que o dízimo foi transferido do Antigo Testamento para o Novo e por que essa é uma prática que nós devemos adotar. No meu ponto de vista, o dízimo não é opcional, não é uma referência, mas sim é um princípio que a gente deve seguir e não que a gente pode seguir, tá bom? Depois disso tudo que a gente falou, supondo que você se convenceu de que o dízimo é uma prática que você tem que começar a adotar daqui para frente, e agora surge uma pergunta: como é que eu faço esse cálculo desse dízimo? Simplesmente de tudo que você ganhar, você vai pegar e tirar 10%. Você pega aquele valor inteiro, divide por 10 e vai ter um resultado X. Muito bom. Isso aí é a coisa mais simples que tem, né? Só que quem é assalariado? Dá dízimo do bruto ou dá dízimo do líquido? Eu vou fazer um desenho aqui e vou estratificar, vou separar seu salário por camadas para você entender. Se você for do regime da CLT, consolidação das leis do trabalho, provavelmente é assim que funciona o seu salário. Vou fazer um desenho aqui e já volto. Bom, então vamos lá. O teu salário inteiro está aqui, ó. Esse aqui é o teu salário inteiro. Aí do salário desconta uma parcela que é para previdência, que é para que depois você consiga receber esse valor quando você se aposentar. Desse valor também desconta uma parcela para o fundo de garantia. Também desconta, em alguns casos, o imposto de renda. Em alguns casos desconta vale transporte e convênio médico. Disso tudo aqui, o que você está usufruindo hoje? Você está usufruindo do convênio, você está pagando o convênio, você está usufruindo do transporte e praticamente só. O imposto de renda, você está usufruindo desse dinheiro? Não, não está.
Mas ele é um imposto. Se você for tirar o imposto para calcular o dízimo, você tem que tirar o imposto de tudo que você comprar também. Você paga, por exemplo, R$100 num produto, daqueles R$100, supondo que R$20 seja imposto. Aí você vai pegar e vai descontar esse valor nas suas contas para calcular o dízimo? Não, não é assim que funciona. O imposto ele é devido, o imposto você tem que pagar. Então você paga o imposto. Quando Jesus foi questionado a respeito de pagar imposto, ele falou, ó, o rosto que está na moeda não é de César, então dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus, que no caso é a parte que cabe a Deus. Jesus falou para dar para Deus aquilo que era de Deus. Então você vai pegar e você vai entender dessa forma que o imposto é uma coisa que você tem que pagar. Então é do seu salário que você paga, você não desconta isso para calcular o dízimo. A previdência é uma parte do seu salário que é descontada e essa parte ela vai formar um montante ao longo dos anos. Cada partezinha de cada mês que foi descontado vai formar um montante no final da sua carreira de trabalho e desse total aqui eles vão te pagando parcelas pequenas, que é a tua aposentadoria, entende? Nós vamos falar sobre isso na parte material, com mais detalhes. Mas essa parte da Previdência formou esse montante aqui. E aí, então, esse dinheiro depois vai voltar para você. Então, isso que está tirando do seu salário vai para a Previdência e eles depois vão te devolver. Então, o que você pode fazer? Desse valor do seu salário, você desconta a parte da Previdência. A parte da Previdência você pode descontar para calcular o dízimo. Então você desconta essa parte. Essa parte não entra no cálculo do dízimo, tá? E o fundo de garantia? O fundo de garantia é semelhante. É um fundo que vai ser formado, todo mês vai pegar essa parcela e vai amontoar aqui. Quando você for demitido, ou quando você se aposentar, você pode resgatar todo esse valor para você. Aí você pode pegar esse valor e dar o dízimo dele. Você pode pegar a aposentadoria e dar o dízimo da aposentadoria à medida que você vai recebendo por mês. Entende? Então também esse valor também você pode pegar e descontar para poder fazer o cálculo do dízimo. Ah, mas eu não quero descontar, eu quero dar o dízimo de tudo. Você pode fazer isso. Aí quando você se aposentar, você pode ficar sem dar o dízimo. Só que você tem que dar o dízimo da parte que rendeu, da parte que foi juros. Aí você tem que fazer o cálculo, é muito mais complicado. Ou então, na parte do fundo de garantia, você vai ver o que ele rendeu, o que ele lucrou e também vai dar o dízimo, mas também é mais complicado. Então eu sugiro que você desconte essas partes e quando você receber, aí você dá o dízimo de quando você receber. Se você for demitido, 40% desse valor virá em forma de multa. Então você vai ter mais uma parte aqui, ó. Você também calcula isso total para calcular o seu dízimo. Se você quiser fazer certo, eu acredito, na minha opinião, que é dessa forma que faz, tá bom? Você vai encontrar pessoas defendendo que você tem que dar o dízimo do bruto e ainda fala que a sua bênção vai ser do bruto. Não, o dízimo é uma coisa que é de Deus. Você não faz mais do que obrigação sua se você devolver. E também assim, você não está fazendo isso para receber de volta. Tá certo que existe a promessa, mas a promessa é porque você está honrando a Deus, tá? Tem mais um detalhe aqui, vamos fazer outro desenho para você entender. Supondo que você tem o seu negócio, como é que você vai dar o dízimo desse negócio? Muito bom essa pergunta, muito boa, né? A sua empresa tem um faturamento e tem um lucro. Então, desse lucro você pode dizimar. E você tem que tirar da sua empresa uma parte que é salário seu. Você dizima desse salário seu. Então você divide as coisas que fica muito mais fácil. Mesmo que a sua empresa seja microempresa, mesmo que você seja microempreendedor individual, o correto é dividir as coisas da sua empresa das suas coisas pessoais. Divide os dois para que você consiga administrar melhor e vai ser mais fácil também para você calcular o dízimo. Esse outro desenho aqui simboliza um terreno. É para te dizer o seguinte, supondo que você comprou um terreno numa quadra lá, num loteamento novo. Você comprou esse terreno por R$100 mil. Passaram-se 3, 4 anos e esse terreno passou a valer R$110 mil. Então ele passou a valer 110. Ele valia 100 mil e passou a valer 110 mil reais. Teve um acréscimo de 10%, tudo bem? Eu vendo esse terreno por 110 mil reais. Eu tive lucro aqui? Para pensar. Para responder isso, eu tenho que entender as coisas assim, ó. O terreno passou a valer 110, qualquer pessoa que for comprar é 110 o valor? Se você tivesse comprado nesse período agora que você está vendendo, você pagaria 110? Sim. Então essa foi a valorização normal do bem. O bem se valorizou 10%. Então você não teve lucro.
O bem se valorizou. O bem custava 100 e com a inflação, como as coisas subiram, passou a valer 110. Então 10% que você teve não foi lucro, foi a valorização do imóvel. Agora, supondo que você vendeu esse terreno por 150 mil reais. Você vendeu por 150 mil. Vou tirar aqui o 1 e colocar o 5. Tudo bem? Aí, veja só, a diferença agora é que o terreno vale 110 ainda, mas você vendeu por 150. Essa diferença foi de 40 mil reais. Então, desses 40 mil reais, que foi o seu lucro, agora sim é lucro, de 40 mil, aí sim eu entendo que você tem que dar o dízimo dos 40 mil, porque o terreno passou a valer 110. Ah, mas eu não concordo com isso. Gente, não tem problema nenhum de você não concordar. Não tem problema. Esse é o nosso ponto de vista aqui. Agora, eu só te falo uma coisa. Não sei se você sabe, mas quando você faz uma transação comercial com um imóvel, existe um imposto sobre o que você ganhou. Existe um imposto em cima daquilo que você ganhou com aquele terreno, com aquele imóvel. Se você pagou 50, vendeu por 100, obviamente que você teve lucro. Mas se você utilizar aquele terreno para você, o governo, salvo engano, se isso não mudou, ele não te cobra imposto sobre o lucro do terreno. Você comprou um imóvel, você vendeu um imóvel e comprou outro, dentro de um período. Agora, se você fizer isso num período de tempo mais curto do que o determinado pela lei, e você não utiliza o imóvel para você, você tem que pagar um imposto sobre aquele lucro. É como se fosse um imposto de renda, é um imposto sobre o lucro que você teve, sobre a renda que você teve. Agora, se até o governo entende assim, que você tem que dar um imposto daquilo que você rendeu, aquilo que você teve lucro, é o mesmo raciocínio também para você fazer o cálculo do dízimo, tá bom? E isso a gente falou com terreno, mas serve para carro, serve para tudo que você comprar. Tudo que você fizer de negócio e ter um lucro, foi mais do que a correção, então você tem que fazer o cálculo do dízimo e também vai colocar lá no seu imposto de renda, lá na declaração de bens, você vai colocar, comprou por tanto, vendeu por tanto. Pode ser que o governo até te cobre imposto sobre aquilo, então saiba que você tem que fazer as coisas da maneira correta, tá bom? Assim você consegue ter prosperidade e as coisas não ficam travadas na sua vida. Quem é desonesto não rende as coisas, não é abençoado. Deus não gosta de coisa errada, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, da explicação. Se você gostou, se você entendeu, deixa um comentário para mim aí, por favor. Se você tem alguma crítica a fazer, alguma sugestão a dar, também deixe, por favor, isso é muito importante para a gente. Como eu disse no começo, esse vídeo é um dos assuntos de uma das partes do nosso curso completo a respeito de educação financeira do ponto de vista cristão, espiritual, né? Material e emocional. Se você tem interesse em saber o resto do conteúdo, aqui na descrição eu vou deixar um link mostrando para vocês tudo que a gente ensina neste curso. Se você tiver interesse, é só chamar a gente aí no Zap, né? E a gente pode conversar a respeito de como você também fazer parte desse pessoal que já fez o treinamento e que gostou bastante, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.